Boa tarde, gente linda, tudo bom? Eu vou apresentar o Arno um pouquinho, a Silvia vai fazer essa tradução, então ficou mais fácil eu falar em português, ela traduz para o Arno, e depois ele fala em inglês e ela traduz para vocês. Não sei se vocês já acompanharam outras lives, mas ficou um bom formato. Quer explicar alguma coisa para ele antes de eu começar? Então, primeiro eu gostaria de dizer que é uma honra ter a oportunidade de participar dessa conversa. It's an honor to participate in this seminar. Arno, ele é uma lenda, ele é o espírito vivo da quiropraxia. Arno is a legend. He's the living spirit. The living spirit, exactly, in chiropractic. E ele se graduou na Sherman em 73, se minhas pesquisas estão corretas. He graduated in Sherman College in 1973. Is that right? Yeah, 73? No. I went to Sherman College in 1973 and I graduated in 1977. All right, thank you. Ele se graduou em 1976. 77, desculpa. Entrou em 73 e saiu em 77, em Sherman College. Em sua trajetória, ele já vem mudando a vida de centenas de pessoas, primeiro as pessoas que ele ajustou. He has been in his work and his history life, he has been changing so many lives during this treatment, during this time. First of the people with adjustment, e depois nos workshops e palestras com as pessoas que aprenderam com ele, os outros quiropraxistas que aprenderam com ele. And also help and teach a lot of people who work with him, the students in his seminars and workshops and the training camps and Ele é um dos pouquíssimos quiropraxistas que hoje em dia integram espiritualidade e quiropraxia. He's one of the, few practitioners who join the spirituality to the chiropractic. E é como uma jornada pessoal que também busca essa integração. É uma oportunidade muito especial para mim poder conversar diretamente com o Arno e fazer essas perguntas. Vai você, Renato. Okay. Se quiser, eu posso ajudar. So I was saying that you're one of the very few chiropractors that join together this spirituality and chiropractic, and that's my personal journey. So for me, it's a very special opportunity to have this direct conversation to you and to moderate and mediate the questions. Thank you. Obrigado. Então, eu separei algumas perguntas, algumas são minhas, outras de outros quiropraxistas que enviaram. He has some questions that most of them, one of them are from is his questions and others are from other students. He selected some questions. Silvia, se você preferir as perguntas, eu posso fazer direto em inglês e aí você vai traduzindo para português. Pode ser. Okay. So the very first question, I think that it's a little bit boring for you, but because you have told a lot of times, but how did you start your history in chiropractic? Como é que você começou a sua história na quiropraxia? Okay, so my start in chiropractic started with a motorcycle crash, which I always refer to as a motorcycle on purpose. A primeira experiência dele com quiropraxia foi quando ele teve um acidente de motocicleta e ele diz que foi um acidente de propósito, proposital. And why do I say a motorcycle on purpose? Is because it really was a turning point in my life. E por que ele diz que foi de propósito essa queda de motocicleta? Porque foi um ponto de mudança na vida dele. It blessed me with the opportunity to stumble into chiropractic, which then took my life in a completely different direction. Isso fez com que ele procurasse a quiropraxia, com que ele encontrasse a quiropraxia e que fez mudar a vida inteira dele nesse sentido. So, as a result of the motorcycle crash, I met a chiropractor named Jean Belaval. Depois desse acidente de moto, ele encontrou um quiropraxista chamado John Belaval.
And on the very first visit, the words that he spoke to me transformed my life. E na primeira visita que ele fez ao consultório dele, as primeiras palavras que ele disse a ele transformou a vida dele. After I had explained to him why I was in his office and the symptoms that I was experiencing, Depois dele ter falado com ele no consultório dele e todos os sintomas que ele estava sentindo, he looked straight into my soul, straight into my eyes, ele and olhou then, diretamente na alma dele e nos olhos dele. and then he says 3 sentences that were so powerful. First, there is nothing that I can do with what is wrong with you. Ele falou 3 sentenças. Uma, não tem nada de errado que pode ter acontecido com você. What I can do, however, is address what is right in you. O que eu posso te dizer, o que eu posso te oferecer, te entregar, é o que está certo em você, o que tem de certo em você. And then he said, you cannot fight disease, you must turn on life. You cannot fight darkness, you must turn on light. Você não pode enfrentar uma doença, help, com... você não pode enfrentar uma doença a menos que você tenha luz, você esteja iluminado. And I always remember those 3 sentences my entire life in chiropractic. E ele sempre lembrou dessas 3 sentenças a vida inteira durante a quiropraxia, durante a prática de quiropraxia dele. When we came to Brazil on a mission trip in Fortaleza many times, Quando eles vieram ao Brasil numa missão em Fortaleza, muitas vezes que ele veio, I would always share this simple message. ele sempre compartilhava essa mensagem, essa simples mensagem. Luz es vida, vida es luz. Vida é luz, luz é vida. And opening up the channel, más luz. Abrindo os canais, tem mais luz. Because the reality is that the life force that animates the body. A realidade da força da luz. Sylvia, I'm going to be a little bit longer sentences so that it's easier for the people to understand, okay? So when we open the channel, the reality is that the life force starts from the brain, go down the spinal cord, and goes to the body. Quando você... ajuda aí, gente. Que ajuda? Ok. Quando você abre esse canal, a luz vem pelo seu cérebro, desce pela medula espinal e se espalha pelos nervos para o corpo. And that life is light and light is life. That is a scientific reality today. Vida é luz e luz é vida. Essa é a realidade que a gente vive hoje. So that was my start in chiropractic when I met my chiropractor. And then I decided to go to Sherman College in 1973. Então essa foi a minha realidade quando eu primeiro encontrei nesse consultório esse meu primeiro quiropraxista, e foi isso que me fez ir ao Sherman College para fazer quiropraxia. And I received a fantastic education because it was pure, simple chiropractic. No distortion, no medicalization of chiropractic, pure chiropractic. E eu recebi os estudos e o aprendizado da quiropraxia pura, simples, sem medicamentos, com a Sem simples... distorções. Isso. So today, many schools teach a distorted version of chiropractic. Hoje em dia, muitas escolas distorcem o caminho da quiropraxia. It is a hybrid between physical therapy, medicine, and chiropractic. Tem uma grande diferença, né? Eles colocam muito remédio, né? Que seria? Ele diz que eles ensinam Medicina. Híbrido entre fisioterapia, medicina e quiropraxia. Isso. So I'm very happy that I was invited at this conference today because I can share the pure and simple message of chiropractic.
Ele está muito feliz que ele foi convidado para essa conferência hoje para poder falar sobre o método simples e puro da quiropraxia. And I want to make sure and clear that everyone understand that there is nothing wrong with medicine. E eu quero deixar bem claro que não tem nada de errado contra a medicina ou com a medicina. There is nothing wrong with physical therapy. Não tem nada de errado com a fisioterapia. Não há nada de errado na fisioterapia. However, medicine, physical therapy, and chiropractic are three separate and distinct professions. Mas, entretanto, são distintas essas três áreas: a quiropraxia, a medicina e a fisioterapia. And the practice of medicine is specialized in the treatment of symptom, sickness, disease, and pathology. A medicina trata nos sintomas da doença, da enfermidade e dos sintomas. But chiropractic specializes in life, health, healing, wellness, and well-being. E a quiropraxia, ela é especializada em saúde, bem-estar, vida e conforto, tranquilidade. Saúde. Yeah. Saúde. Okay. Two separate and distinct professions. Duas profissões distintas e separadas. Separadamente. Just like an electrician and a plumber are two separate professions. São duas profissões completamente distintas, como se fosse um encanador e um eletricista. And one does not compete with the other. E uma não compete com a outra. But an electrician doesn't try to be a plumber, and a plumber doesn't try to be an electrician. Como um eletricista não quer ser um encanador e um encanador não quer ser um eletricista. By the same reason, a chiropractor should not try to be a medical doctor, and a medical doctor should not try to be a chiropractor. É como no caso de um quiropraxista não deve ser igual um médico, assim como um médico não deve ser como um quiropraxista. And when, as a chiropractor, we stay in our field of expertise, then we are the expert in that field. Assim como um quiroprata, né, que vocês falam? Está no campo da especialidade dele, né, na expertise dele, na especialidade dele, o doutor está na especialidade dele. Então, cada um tem a sua especialidade, no seu campo de especialidade. And we become the only expert in that field because that's what we study and that's what we practice. E nós permanecemos apenas no nosso campo de especialidade, porque é isso que nós sabemos fazer e é isso que nós sabemos comunicar, praticar. And what I want to say is that unfortunately, many chiropractors try to become pseudo-medical doctor. E, infelizmente, o que ele vê às vezes é que um quiropraxista às vezes tenta ser um médico e um pseudo-médico, né? Sai do campo dele de especialidade, que é a quiropraxia. And as a result, they lose themselves completely. E como resultado, ele se perde totalmente. And it is a result of a faulty education and faulty foundation in chiropractic. Isso é o resultado de um estudo de quiropraxia falho, é uma falha no estudo, no aprendizado. So if anyone is listening that happen to be in that in-between world, se alguém está ouvindo isso, que está entre um mundo e o outro, né? The only thing they need to do is to go back to the very foundation of chiropractic principle and philosophy.
Se você, então, o quiropraxista está meio indeciso e está nessa divisão de mundos, né? Ele tem que se fundar, tem que voltar para os princípios fundamentais da quiropraxia, da filosofia e princípios da quiropraxia. And as a result, their life and practice will become very simple and not complicated. E como resultado, a sua vida ficará muito simples e fácil de lidar com a quiropraxia. Because they will practice chiropractic and only chiropractic. Porque você estará apenas praticando, oferecendo e fazendo a quiropraxia apenas como quiropraxista. The same way that a dentist practices dentistry and only dentistry. Assim como um dentista pratica apenas como dentista, né? Somente isso, ele só é dentista. If I go to a dentist and say that I have stomach problem or that I have pain in my finger, he said, I understand you have stomach problem. I understand you have pain in your finger. I'm a dentist. Assim como se ele for a um dentista e dizer que está com dor de estômago ou que está com um dedo doendo, o dentista vai dizer, eu entendo, mas eu sou apenas um dentista. And he will practice dentistry. E ele pratica apenas a odontologia. And he's not going to try to fix my stomach or my finger. Ele não vai tentar arrumar ou ajudar você na sua dor de estômago ou na sua dor do seu dedo machucado. So by the same reason, in chiropractic, we do one thing, which is to open up the channel between brain and body. Por isso, na quiropraxia, a gente faz apenas uma coisa, é abrir o canal da sua mente, do seu cérebro, na sua espinha, na sua medula. Abrir. Because that service alone is very positive for a human being. It's very positive for human physiology. Porque esta coisa apenas ela faz com que o ser humano se sinta melhor e consiga viver melhor. Apenas essa abertura de cérebro conectando, né, com a sua medula, com a sua espinha, sem interferências, né? And personally, in 40 years, that's all I've ever done. E pessoalmente ele diz que nesses 40 anos de prática é exatamente a única coisa que ele faz. And I know of thousands of chiropractors that do exactly that and that only. E ele conhece muitos quiropraxistas que fazem apenas isso, somente isso. They are very successful, they are very busy, and they are very positive for the public. Eles Very good response from the public. E eles todos são muito bem sucedidos, Busy, com esse pensamento positivo e muita responsabilidade com muitas pessoas que eles tratam. Rafa, you want to ask another question? For sure, we have a lot of them. Okay. Okay, yeah. In this today reality, the last decades, the scientific revolution, the scientific thoughts are very strong. How to justify a practice built over innate intelligence and vital force without research? How do you what? How do you justify, how to handle a practice, how to carry on a practice based on innate intelligence and vital force without research, without scientific proof? Okay, so the first thing is, it doesn't need scientific proof to introspect about the human body. Sorry, I missed. Rafa, you want to translate that one? Yeah, please, Rafa. I will find the proper term for justify. That was a mistranslation. Can you repeat the beginning of the question, the answer, please? Okay, I said that it's not difficult to introspect, to look within as to the complexity of the human body. Rafa? Eu estava procurando uma palavra para justificar, porque não é bem justify em inglês. Ok, o que o Arthur está dizendo não é
É possível você fazer uma observação interna, você fazer uma introspecção. So most chiropractors have studied anatomy, physiology, pathology, biology, Muitos quiropraxistas estudam fisiologia, biologia, patologia, anatomia. they study the heart, the liver, the pancreas, the gallbladder, Estudam o fígado, o coração, a bexiga, o estômago. and the simple question to ask oneself E a simples pergunta que você tem que fazer a si mesmo is what kind of designer, what kind of architect, what kind of blueprint, who created the blueprint? e a simples questão é que tipo de desenho, de projeto, né? De For blueprint, example, de impressão, what kind of intelligence or architect or designer created the kidney? que tipo de arquiteto que desenhou um rim That can filtrate millions of gallons of blood in a lifetime. que pode filtrar milhões de galões de sangue durante sua vida toda. In a tiny little organ about the size of what's right here between my finger and my thumb. Num órgão que tem esse tamanhozinho, que bem pequeno, como se fosse esse tamanho entre os dedos. With filtration tubules, tiny little tubes that filtrate the blood that are microscopic. Do tamanho de um microscópio, com os filtros pequenininhos que filtram tudo isso, do tamanho de um microscópio. So I don't need validation from the scientific community because we already have it. Eu não tenho que ser validado não, como é que seria? Avaliado, não, validado, né, Renato? Validado mesmo. Agora eu perdi o resto. Não tem que ser avaliado. Ele não precisa de uma validação isso, da comunidade científica para perceber isso. Isso. Open an anatomy book. If you open a book of anatomy, you will realize that it is actually a spiritual book. And I'm going to explain that. Se você abrir um livro de anatomia, você vai ver que ali dentro tem espiritualidade. Ele vai explicar isso. Because all that a book of anatomy is an explanation of the intelligence that designs the heart, the liver, the pancreas, the brain, the gallbladder. Porque no livro de anatomia você tem toda a explicação como é que funciona todo o sistema humano, o corpo humano, né? Como é que uma bexiga funciona, como é que o seu fígado funciona, tá tudo ali no livro. And it is a study that, in spite of hundreds and hundreds of years, is still growing. E é um estudo que, depois de anos e anos, milhares de anos, ainda está crescendo. So for any student that study anatomy, biology, physiology, para cada estudante que estuda biologia, anatomia ou fisiologia, they just have to ask themselves, what kind of mind designed a mitochondria? Então cada um vai perguntar que tipo de mente, de mentalidade criou uma mitocôndria. You know, a human cell, right? Exato. A célula humana, mitocôndria. Is so small that if I take a pencil and put a dot on a piece of paper, it is smaller than that dot, a human cell. A célula humana é tão pequena, se você colocar um risquinho no papel, um pontinho no papel, ela ainda é menor que isso. And at the center of that cell is a tiny dot called the nucleus. E dentro dessa célula, você ainda vai ter o núcleus. And inside that nucleus, there is 6 feet of DNA. E dentro desse núcleo você vai ter 6 feet, 2 metros? 2 metros de DNA. What kind of mind has designed the DNA, the double helix? Que tipo de mente criou esse DNA que está sempre crescendo, sempre movendo? To make it so microscopic. E que tão pequenininho, tão microscópico. That it fits at the center of a cell in the nucleus.
e que está dentro do centro da célula, núcleo, dentro do núcleo da célula. That understanding alone makes you understand that indeed there is an intelligence that has designed all this. It didn't happen by accident. Entendendo isso, você vai entender que existe uma outra inteligência maior que fez isso, que desenhou isso. That realization connects people to innate intelligence, the inborn intelligence and wisdom of life. Quando você percebe isso, já é nato, está nascido, está dentro de você, né? Nasce com você. So there is no need for scientific validation because it is already there in all of the study of life. Não precisa de uma validação científica, porque já está lá, dentro da vida de cada um, dentro da própria vida. That scientific validation is in biochemistry, in biology, in biophysics, in genetics. Essa certificação de pesquisa científica, ela está dentro da biologia, da biofísica, da Genética. Genética, exato. Any other question? Yeah, for me, it was particularly a very funny question, but yeah, it was answered. So But let's go for the next one. Rafa, interact with me for a little bit. It's a very valid question. No, I agree. I totally agree. I think that it's funny because it's, how can I say that? Very persuasive. If you distract it for a little bit, this kind of question will deviate the way, It's a very it's a very serious question, not funny in a way that it's silly. No, that's very serious. But I'm laughing because a long time ago, it was the same question again and again and again and again. That's the motive, the reason I was laughing. Yeah. Na verdade, posso fazer um resumo rapidinho? Ou atrapalha? Não, pode fazer, prefeito. E você pode me corrigir, Rafa, caso eu esteja errada. Porque ele falou da importância que é um micro-organismo, a célula é tão mínima, né, tão pequena, e dentro dela, dentro desse núcleo, dentro dessa célula, dessa mitocôndria, você tem milhões da genética, do seu DNA, que faz parte da sua vida, e quem é que criou isso? Quem é que projetou isso? Ou seja, o que ele está querendo dizer é que existe uma força maior da vitalidade, ou seja, qualquer um é vivo, porque isso está dentro de qualquer ser humano. As células estão dentro do ser humano, certo? Exatamente. Sim, e que ele não precisa de uma validação por uma pesquisa, uma coisa assim, porque as evidências estão na complexidade da anatomia e do funcionamento, de uma coisa que nunca foi reproduzido nada próximo disso. Exatamente. And I just... Next. Okay. I want to add this. When I say that a book of anatomy, a book of physiology, a book of biology, of biochemistry are spiritual books. Exactly. I want people to understand the reality of it, because it is the study of the manifestation of the intelligence. Ele quer frisar que os livros de anatomia, biologia, química, tudo isso é um livro de espiritualidade. Por quê? Porque eles ensinam como é que o corpo humano funciona, né? E a vitalidade disso tudo está dentro desse estudo. Cada vez que você estuda mais o corpo humano, né? A mudança do corpo humano, isso é a vitalidade que está inserida em todos. Seres vivos. It's not just important to study the heart, the atrium, the ventricle, the septum, the aorta, the pulmonary arteries. That's great, but always said, what kind of mind designs this? A pump that pump the entire life. What kind of mind designs this? Então, ele fala que é super importante, mas não adianta você estudar só o coração, as artérias, ou cada órgão do seu corpo, né? Separado, é isso que eu estou entendendo. Separado, porque o mais importante é que tipo de mentalidade, de mente
desenhou isso, projetou isso, os órgãos do corpo, né? Não separadamente. I think that I can add something to this. That is, most of the people in chiropractic, when they try to search for spirituality and this intelligence, they look outside and think it's something very like network, epigenetics, and etc. But the most incredible thing is the intelligence is right there. The nature itself, it's right in the front of them. But it's so solid. It's so solid that people couldn't see. Right. And it's the same. You want to translate that? Rafa. Ok. Eu estava comentando que é muito comum quando as pessoas buscam ou essa parte filosófica, ou espiritual, ou metafísica na quiropraxia, elas procurarem por coisas assim místicas fora, né? Essas coisas fenomenais, network spinal analysis, essas coisas, mas que o que ele está dizendo é justamente do quanto a inteligência e essa parte do que é incrível na quiropraxia ou espiritual na quiropraxia está bem na nossa frente, no funcionamento do coração, na complexidade de um rim, na complexidade de uma célula. Exato, do movimento do sangue. Uhum. And you know, I live in Colorado, and when I step out of my house at night, there is no light pollution. Ele mora no Colorado e quando ele está na casa dele à noite, não tem poluição. And every night I take my dog out E toda noite ele sai com o cachorrinho dele and I look up at the stars e ele olha para cima, para as estrelas, and I can see 180 degrees in every direction the sky. e ele consegue ver 180 graus de céu acima dele. And I've been living in Colorado now for 25 years. Ele já está morando em Colorado por 25 anos. That's a lot of nights of taking my dogs out. São muitas noites já de levar meu cachorro para passear. And because it's Colorado in the high mountain, the sky is clear almost all the time, not a single cloud. E porque é Colorado e ele está em cima da montanha, bem alto, não tem nunca uma nuvem. Dá para ver muitas estrelas. And still, after all those nights, there is not a single night that I don't go, how is this possible? E mesmo assim, depois de todas essas noites, não há uma noite que ele não olhe para o céu e pense, como é que isso é possível? Beyond comprehension. É além da compreensão. The Milky Way. A Via Láctea. We know through astronomy is billions of stars. Sabemos pela astronomia que são bilhões de estrelas. And in all those stars, around those stars, there is planets. E que em volta dessas estrelas tem também planetas. And what we are looking at in the Milky Way Quando a gente olha, are stars in one galaxy. E quando a gente olha para a Via Láctea, tem estrelas em uma galáxia. And we know now that there is billions and billions of galaxies in the universe. E agora a gente sabe que há bilhões e bilhões de galáxias no universo. Made of billions and billions of stars, just like our own galaxy. Bilhões e bilhões de estrelas, assim como nossa própria galáxia. What kind of intelligence manifested that? Organized this? Que tipo de inteligência que organizou isso, que organiza isso? That the gravitational pull of the Earth and the spin of the Earth. Essa gravidade da Terra e esse girar da Terra. And the distance of the Earth to all the other planets in our solar system. E a distância de cada planeta dentro do nosso sistema solar. Is so exact as to create life on Earth. É tão exato assim como criar vidas na Terra. And some people may argue, oh, it's a result of chaos. Algumas pessoas podem dizer isso é o resultado de um caos. But even chaos is a very high level of organization. Mas mesmo um caos, ele tem um nível alto de organização. It's a matter of fact that in physics today, entretanto, não é à toa que na física, na metafísica, Não física mesmo. Física hoje,
they say that a great order is a great disorder, and a great disorder is a great order. Que uma grande ordem é uma grande desordem, uma grande desordem é uma grande ordem. For example, if I take a plate, Por exemplo, se eu pego um prato which appear to be very organized, very created by a human being, que parece ser bem criado, bem projetado por um ser humano, and I drop it on the floor, e eu jogo no chão, it will break into pieces. vai se quebrar em pedaços. But the exact positioning of all those pieces look like chaos. E esses pedacinhos que caíram no chão vão criar um caos. Yet it is the perfect organization of the weight of the plate, the force of gravity, the velocity at which it hit the floor. E é uma perfeita organização ele ter caído e ter se formado daquele jeitinho, ter caído daquela maneira e ter provocado esse caos. So a great chaos is still the result of ultimate organization. Então, um enorme caos pode ser uma grande organização. So indeed, there is a universal intelligence in life. Então, há uma inteligência universal na vida. It is recognized not just by chiropractic, but by all of the tradition of in healing, in spirituality throughout the ages. Ele vem sendo organizado através dos séculos, através da vida, e é o que o quiropraxista faz, né? Da cura, da organização disso, né? Rafa, quiser ajudar? So in chiropractic, what we recognize as universal intelligence and innate intelligence is a building block, a foundation of a principle and philosophy. A base da quiropraxia, nesse fundamento filosófico que constrói essa... Como é que chama? Não é a lei do universo que ele está falando, Você pode colocar dessa forma como a construção da filosofia da quiropraxia, os blocos de construção são essas ideias de inteligência universal e inteligência inata. Isso, inteligência universal e inteligência inata. Boa. And yes, it is expressed with a specific language, universal intelligence, innate intelligence, but it's nothing new. Sim, é expressado como inteligência universal e inteligência inata, né? Mas... O que ele quis dizer, a terminologia, por mais que no idioma a gente chame de inteligência universal ou inteligência inata, não é uma novidade essa ideia. A gente só está dando um nome com uma linguagem contemporânea. And the moment that we share this understanding with the public, e no momento a connection take place for them. E quando a gente consegue passar esse ensinamento para as pessoas, para o público, aí sim a gente está conectado com isso. Because for centuries they've been taught about a God outside, somewhere in the cosmos. Porque por séculos a gente foi ensinado que existe um Deus ali no cosmos, né, que acima da gente ali. But it had no connection with the reality of their body and the reality of their health and their healing. Mas ele não está conectado com a cura do teu corpo, do seu corpo, da sua mente. It was just a concept. É apenas um conceito, sempre foi um conceito. When they realize the reality of universal intelligence and the reality of innate intelligence, quando percebe-se a inteligência, como é que é? A realidade da inteligência universal e a realidade da inteligência nata. Sorry. At that point, they realize there is something within them that they can trust fully. And there is something outside them that they can trust, called the matrix of life, the river of life. Quando você percebe isso, né, essa conexão dessa inteligência nata, né, e com essa conexão da inteligência universal, aí sim você consegue perceber totalmente e confiar
trust, né? Confiar em você. It's the Tao. Yeah. Mm. In my early days in practice, I was Mas- explaining chiropractic, brain, spinal cord, nerve, organs. Nos primeiros anos da quiropraxia, quando ele praticava, ele explicava o cérebro, a medula espinhal, os órgãos. And sure, people appreciated it and understood something about the human body. E claro que as pessoas gostavam e apreciavam a história do corpo humano. But the day that I shifted into sharing the deep principle of chiropractic, the deep philosophy of chiropractic, Agora ele prefere compartilhar o sentimento profundo da quiropraxia and the reality of universal intelligence, of innate intelligence, of life force in the human body, my practice exploded. e essa realidade da inteligência universal, da inteligência inata, que ele agora que faz essa força vital que faz explodir as coisas dentro do corpo humano. And one of the common response I had from people E o que ele tem as respostas comuns das pessoas, né? As respostas dos tratamentos, inclusive, né? is that their trust and faith in the divine had grown enormously as a result of the understanding that I shared with them. Que a confiança e a fé divina, e aí é o que faz the trust and faith in reality. In the reality of universal and innate intelligence, it grew enormously for them. E depois que ele explica isso para as pessoas, a inteligência inata cresce muito dentro das pessoas, depois que entendem esse parâmetro, o que seria? Essas ideias, vamos dizer Essas ideias, da inteligência inata, da inteligência universal, de você ter fé e confiança em você mesmo. Não está nada fora, né? Está tudo dentro, é isso. It gives them back their own power and it empowers them. Traz de volta o poder dentro deles e empodera-os. You have another question, Rafa? A lot of them, and I'm afraid that we don't have the time for all of them. Okay. That's okay. So, we'll do what we'll do. let it go to the next one. The next one is a little bit funny in the same sense the last one. It's consider this intelligence of the body, this innate intelligence. The question, I will read exactly the question, okay? Let me find just a second. Okay. Wouldn't vaccines be a way of helping innate intelligence to respond early to severe disease? Can I didn't get fully that. Okay. If in this time of coronavirus and these things, is it possible that vaccines sometimes is a way of helping innate intelligence to respond early, to have a good defense response early for this kind of severe disease? Okay, but here inside that question, there is something else underneath. Yeah. Could it be that since there is a universal intelligence that control and organize the universe, that even if it's man-made, the virus, it is still the perfection of the universe working. Oh, sorry. Rafa? Okay. Rafa, please help. Mesmo que a doença seja algo severa, ou até fabricada ou criada por situações do homem, coisa assim, existe algo nessa questão, existe algo aí sobre a própria organização da inteligência universal. Like, once we understand the reality of universal intelligence, we begin to accept what is. That's very dangerous. That will be fun. Uma vez que você aceita essa realidade criada pela inteligência universal,
você começa a aceitar, você começa a entender. It is clear today that human life has destroyed enormously the planet. Ficou evidente hoje que a vida humana, o ser humano, destruiu dramaticamente o planeta. Is it possible that a pandemic is an awakening for humanity? Existe a possibilidade de que essa pandemia, essas pandemias de forma geral, sejam um despertar para a humanidade, um estímulo de despertar. Is a way to awaken human being as to what we have done to the planet? Uma maneira de acordar a gente, de chamar a nossa atenção para o que estamos fazendo com o planeta. Because once the airline, once the travel industry, once the cruising ships could not operate, Porque uma vez que a parte transporte aéreo, os navios não podem operar, once people were confined to their home and could not use their car all the time, e uma vez que as pessoas estão em lockdown, trancadas em casa e não podem ficar dirigindo o tempo inteiro, we observe a dramatic change in the pollution nós observamos uma mudança dramática na poluição. of air, water, earth, Em todas essas poluições, a água, ar, na terra. so there is a certain perfection at this time in our history as a human race Então há um quê de perfection on this time? yeah, there is a certain perfection. Okay. Então há algo de perfeição mesmo nesse contexto dessa coisa toda. The same way that the pandemic of 1918 Da mesma forma que foi a pandemia de 98, 1918? Oh, não, 1918, né? Isso. yeah, awaken human being to the necessity of clean water and sewage. Despertando a humanidade para a necessidade de água limpa, hein? E o esgoto, limpar o esgoto e limpar a água. So there is always a blessing behind what is happening. Sempre há uma bênção quando essas coisas acontecem, ou que está acontecendo. And what we know today is that humanity as a human race is on the verge of extinction. O que a gente vê hoje, a humanidade, assim como é como uma corrida humana, né? Ela está no verge, no ápice da decadência, né? Life on Earth will not be sustainable if we keep going the way we have been going within 50 years of now. It's not sustainable. A vida não vai ser sustentável em 15 anos daqui para frente se a gente não, do jeito que a gente está vivendo. We are drowning in plastic, we are drowning in pollution. Estamos afundando em plástico, em poluição. We have raped and violated the earth. Rafa, please, I have a problem Nós here. estamos People are coming. violentando e agredindo a Terra. So to me, you know, COVID-19 and the pandemic is a fantastic opportunity to awaken people to something. Então, para ele, essa pandemia e pandemias de forma geral são uma oportunidade fantástica de despertar mais pessoas de que nós estamos errando em algo. And the vaccine will not do anything more than come into the cycle of the virus. Every single virus goes through a cycle. E a vacina não vai fazer nada do que seguir o ciclo do vírus. Todo vírus tem um ciclo. And if you watch it, it happened with the other vaccine in the past. E se você quer trapacear, cheat, é isso? Isso. E já uma vacina no passado. If you observe it, all of the other vaccine in the past were introduced when the disease was already on the decline. Todas as outras vacinas introduzidas no passado, elas foram introduzidas quando a doença já está decrescendo. So it will be no different. Não será diferente. There is a natural cycle to microorganisms and how they affect the human body.
Existe um ciclo natural dos micro-organismos que influenciam no seu corpo. And sure, humanity will intervene with a vaccine at the very moment or during that period of time when that cycle is coming towards completion. E claro, a humanidade sempre introduz vacinas num tipo de doença quando já a doença já está descendo, já está decrescendo. I agree. I agree with you completely. You know, I Wow. never vaccine my. I never shot my kids. Vaccine, vaccine. I always be against to say, well, whatever it be, it would be. Same thing with Exactly. same thing with my children. Never received vaccines, and they have been perfectly healthy. And they call me crazy and this and that, and the schools I have, you know, to fight and struggle with school teachers and etc. Yeah. Rafa, anything else? I'm back. Oh, sorry, I have to translate this. Sorry. Não, eu estava comentando com ele sobre vacinas, que eu também não acredito em vacinas e que eu não vacinava meus filhos e que eu sempre briguei com isso, porque acho que a pessoa tem que ter autoimunidade. Enfim, desculpa, gente, foi um parênteses aqui. Sorry. Okay. Can we go on? Yeah. My internet just failed, so I lost the finish, the end of the question, but we can go on and I will watch it later. You're breaking up, Rafa. Your connection. The sound. Sorry, but I would love to talk with you, Arno, for hours, millions of years also. Yeah, fantastic point of view and life. Yes, life. Well, chiropractic is a study of life. Exactly. Quiropraxia é um estudo da vida. It's the study of life, of health, what makes a person healthy. É o estudo da vida, da saúde, o que faz uma pessoa saudável. It's a study of natural healing. É um estudo da natureza, da cura. And then it is a study of well-being and wellness. E é o estudo do bem-estar e da saúde, do conforto. And that type of expertise is greatly needed today. E esse tipo de especialidade é muito, muito necessário hoje em dia. Because the reality is that the reactive symptom suppression, attacking disease, is not working. It hasn't been working and it's still not working. Porque a realidade de você atacar, de você lutar contra uma doença, de você suprimir, você apertar a doença, né? Ela não dá certo. Você tem que saber qual é a cura, né? Como curar isso. We have more sick people and diseased people than ever. A gente tem mais pessoas doentes do que nunca. Hoje em dia tem muito mais gente doente do que antigamente, né? Mais do que nunca. There is more diseased people than there is people. Tem mais pessoas doentes do que pessoas, ou tem mais pessoas enfermas. You know why? Because one person has cancer, arthritis, diabetes, cirrhosis of the liver, allergies. That's 5 diseases in one person. Exato, porque, por exemplo, uma pessoa tem 5 tipos de doença. Tem câncer, tem diabetes, tem problema no fígado, ou, enfim, tem 5 tipos de doença nela mesma. Então, uma pessoa tem 5 tipos de doença. Então, há hoje em dia muito mais gente doente no mundo do que pessoas saudáveis. The only possible future that is positive. A única coisa positiva que seria for humanity is to be proactive, to start to engage and put energy into our health and well-being on a regular basis. A única cura, a única saída para a humanidade hoje em dia seria as próprias pessoas começarem a ser mais saudáveis, colocar força, vitalidade na vida saudável para não ficar doente, né? And this is where chiropractic comes in,
because the service that we have is positive for human physiology. E aí que entra a quiropraxia, porque o tratamento de quiropraxia entra nessa parte de cura na sua parte física também, né? The same way that good nutrition is very good for people on a regular basis. Assim como uma boa nutrição é boa para as pessoas, mas uma coisa diária, uma prática regular, né, de uma boa alimentação. That exercise is very good for people on a regular basis. Assim como exercício também, regularmente, fazer exercício também é bom para as pessoas. That receiving a massage is very good on a regular basis for people. Assim como receber uma massagem é muito bom para as pessoas também. That receiving acupuncture treatment on a regular basis is very good for people. Assim como também tratamento de acupuntura, tendo sempre essa regra básica, sempre também é bom para as pessoas. To get checked by a chiropractor and adjusted if needed is very good on a regular basis for people. E também, assim como frequentar, ser consultado por um quiropraxista e ser ajustado, se necessário, por ele, também numa base regular, também faz parte de ajudar as pessoas na saúde delas. The same way that going to a dentist for dental hygiene on a regular basis is good for people. Assim como ir no dentista para checar se seus dentes estão bons, também é bom para tudo, para a pessoa. And if you don't believe that, go to area where people have no dental care. Se você não acredita nisso, go to area. Cities, places where people have no dental Any city. Ok. Vá para lugares que as pessoas não têm dentes. and then tell them a joke. Ai, sim. É uma piada. Ok. Ou seja, let me just summarize for them the translation. O que ele está dizendo você tem que fazer os seus cuidados diários de tudo, da alimentação, da sua saúde. A sua saúde é completa. Alimentação, exercícios, você fazer uma checagem no seu dentista, assim como ir ao seu quiropraxista e, se precisar, ser ajustado, porque às vezes não precisa. Tudo isso faz parte global para você viver melhor. Obrigada. Have you received my last question about spirituality? No, relax, because I wasn't with internet problems, so I will ask again. Did you put it in the chat? No. I tried to say, but the internet follow again. Okay, what was the question? So the question is it possible for have a chiropractor without spirituality and philosophy? Sure, it's possible. It will attract people that vibrate at that frequency, that relate to that person from a very mechanistic point of view. But go ahead, Sylvia. Sorry. Ele perguntou se pode existir uma quiropraxia sem espiritualidade, né, Rafa? E aí ele está falando que sim, pode. Você vai encontrar uma pessoa, vai ter aquela vibração da pessoa e depois você vai tratar ela mecanicamente. É isso que eu entendi, né, Rafa? We attract what we vibrate. Eu perguntei se é possível existir um quiropraxista sem espiritualidade ou filosofia, e ele está dizendo que é possível, mas que esse quiropraxista vai atrair pessoas que vibram naquela coisa que ele trabalha, naquela coisa mais mecânica. E ele falou, você atrai aquilo que você vibra. But in many ways, that chiropractor is denying, is robbing the public of the totality of chiropractic. Mas, muitas vezes, aquele quiropraxista está negando esse jeito de fazer a quiropraxia, né? De atender. And the level of healing that is possible will not show up in that type of practice. E o nível de tratamento que pode ser tratado não aparece nesse tipo de tratamento, nesse tipo de approach, de abordagem. Because there is a physical and a metaphysical
component to the adjustment. Porque existe o físico e o metafísico, o componente físico e metafísico nesse na pessoa, né? Physical and metaphysical component, yeah. Right. So those chiropractors only use the physical component of the adjustment and are not providing the metaphysical component of the adjustment. E aí o quiropraxista está usando apenas o ajuste físico e não o metafísico. E não o componente metafísico. Your level of consciousness and your state of being and your heart are the metaphysical component of the adjustment. O seu nível, nível da mente, sua mentalidade, a sua espiritualidade, né? I lost. Your mental... I was reading a question, but just for confirmation, because it's exactly what you're saying now. So Ana Claudia is asking if you believe that you attract the thing that you vibrate. Oh, hold on, because we were trying to translate that the earlier question that he was explaining, the mental brain, your brain, your mental consciousness, the state of being, and your heart as a metaphysical component of the adjustment. Ok, eu posso traduzir essa consciência, o seu corpo, sua mente, o seu coração são componentes metafísicos do ajuste. Isso. And the perfect example of that was Christ. E o exemplo disso é o Cristo. Didn't do any physical component, only the metaphysical. Não fez nada de físico, componente físico, e sim metafísico. And the paralytic could walk, the blind could see, the deaf could hear. E aquela coisa de andar em cima da água, de que o cego podia ver, que o surdo podia ouvir. So in chiropractic, we blend the physical and the metaphysical together. Na quiropraxia, a gente mistura o físico e o metafísico juntos. And working on our own being as a chiropractor is absolutely essential. E trabalhar no seu próprio ser por um quiropraxista é muito importante. To learn to have a high level of consciousness. Aprender a ter um nível alto de consciência. To be totally present in the moment with that person during the adjustment. Estar totalmente presente naquele momento que você está aplicando a quiropraxia numa pessoa. And to have a wide open heart. E ter um coração completamente aberto. Yeah. All right, Rafa. Great points. I think that it's more interesting to go to the people questions, and then if we have time, I can go back to the list because we have 3 or 4 questions of the people. Let me find the first one here. Just give me a second. Here it is. On your first day, the first visit that people go to your practice, when people go in, do you have a talk? Do we speak personally, like lay lecture, or you see a lot of people at the same time? How is the first visit in your practice? Okay. For me, on the first visit, the only important thing is to establish rapport, to establish a connection, to establish trust between me and that person and me. Primeira coisa mais importante na consulta dele, depois você me ajuda, Rafa, é estabelecer um contato com essa pessoa, uma confiança e um relacionamento. Que tipo de relacionamento é esse, né? Once that connection is established and the field of energy in the room is open and clear, quando essa conexão está estabelecida e a energia da sala está pronta, then I know I can move on to very simple, very simple explanation, and then check them with a neurospinal assessment, adjust them. Aí sim eu consigo com essa simples fazer uma simples explicação para a pessoa, verificar essa energia e aí sim fazer o ajuste necessário. Because in my practice, I give talks every 2 weeks in my office.
Porque na prática dele, ele dá palestras cada 2 semanas dentro do consultório dele. And all I want is for that person to come back for a few times until that talk. E a única coisa que eu quero é que essa pessoa retorne ao local por algumas vezes para conversar sobre isso. And I know that once people come to a talk, something will change profoundly in them. E eu sei que quando a pessoa volta para ter essas conversas, alguma coisa profunda é transformada dentro dela, transforma dentro delas. Uma transformação acontece nelas. And I want to make sure that everyone understands that the talk I gave Eu quero ter certeza que as pessoas, essas pessoas com quem eu conversei, com quem eu falei, ou a conversa que eu tive com elas, were building blocks of chiropractic principle and philosophy. estavam baseadas e são baseadas nos blocos da filosofia e os princípios da quiropraxia. For example, I may give a 1-hour talk on universal intelligence. Por exemplo, eu posso ficar falando por uma hora, sobre a inteligência universal. But in the middle of that talk, at some point, Mas no meio dessa conversa, em algum momento, I will give a short explanation of chiropractic. eu vou dar uma pequena explicação, uma curta explicação sobre quiropraxia. And what is it that we provide to the public and to the human body? E o que a gente pode prover às pessoas e ao corpo humano. I may give 2 weeks later a 1-hour talk on the power of life force. E de repente, depois de 2 semanas, eu posso fazer uma conversa, uma palestra de 1 hora também, falando apenas da força do poder, né? Do poder da força vital. And again, in the middle of that talk, at some point, in the natural flow of the talk, I will convey an understanding of chiropractic. E no meio dessa conversa, às vezes, um pequeno momento, eu falo sobre a quiropraxia e como introduzir a quiropraxia para elas. I may give a 1-hour talk on gestation, human development from fertilization of the egg to the birth. Ele Pregnancy. pode falar durante 1 hora nessa conversa sobre a fertilização, como você nasce, sobre a fertilização, sobre o ovo, né? Quando nasce, quando é fertilizado, na gestação, 1 hora falando sobre isso. And throughout that talk, I will convey an understanding of innate intelligence. E dentro dessa conversa, eu falo da inteligência nata. Sounds a very natural way and not so systematic a way. Am I correct? Very organic. For example, I will choose the topic of my talk according to the dominant conversation in my office for the last 2 weeks. For example, Ele diz que ele elabora a palestra, ele faz uma palestra a cada 2 semanas, mais ou menos, uma palestra mais longa, e ele elabora o assunto dessas palestras de acordo com o que tem sido o assunto do consultório das últimas 1 semana, 5 dias. For example, if in the last 2 weeks, I hear a lot of conversation around symptoms. Nas últimas semanas, ele ouviu muitas conversas sobre sintomas. I will give a talk on the meaning of symptom, of understanding what symptoms are in the body. Aí ele vai falar sobre justamente o que é sintoma, o que é sintoma dentro do corpo humano. If, for example, in the last 2 weeks, people ask a lot of questions in the waiting room or to me about their spine. Ou, por exemplo, se numa dessas conversas ele ouve justamente na sala de espera do consultório dele ou até dentro do consultório sobre a espinha, sobre a coluna, I will give a 1-hour talk on the sacredness, how sacred the neurospinal system is. ele vai falar na próxima conversa sobre o sagrado, né? O sagrado da medula, da coluna, como funciona. So with my talks, every 2 weeks, I adjust my entire practice back to center. Então,
durante essas conversas, essas palestras que ele dá a cada 2 semanas, de 1 hora sempre, né? Ele vai organizando e vai centrando na prática dele de quiropraxia. So basically, I look at my practice as an organism that needs to be constantly fine-tuned and adjusted. And my talks will bring my entire practice back to alignment. Ele falou que as conversas dele são praticamente orgânicas, que funcionam. Nas conversas dele é como se fosse um organismo. Então, cada conversa, cada palestra, ele vai organizando isso para que se movem, né? O organismo se move, que isso centraliza na prática principal dele. And one thing that I do, I mention subluxation, but I do not create fear in people. Ele menciona a subluxação, mas ele não causa medo nas pessoas sobre isso. To the contrary, I empower them with how wonderful it is to open up the channel rather than correcting something that is wrong with them. Pelo contrário, ele enfatiza as pessoas o quão maravilhoso é você abrir esses canais de liberação dentro do seu corpo para funcionar melhor o seu corpo. Because most people in chiropractic view subluxation as something bad that we have to correct. Porque tem pessoas na quiropraxia que acham que a subluxação é uma coisa que é muito forte, muito violenta, né? Where I'm more interested in telling them there is an incredible potential in you that we can release by opening up the channel. E o que ele fala é que existe um potencial maior dentro de você e que eu posso ajudar justamente abrindo esses canais com o ajuste, né? People respond a lot better to be attracted to something positive than to be pushed toward changing something negative. As pessoas reagem muito melhor quando têm uma ideia positiva de um assunto do que uma ideia negativa. A good example is dentistry. O bom exemplo é o dentista. You have cavities, we got to fix them, they're bad for you. Por exemplo, você tem cáries, você tem que arrumá-las, você tem que consertá-las porque é ruim para você. Versus telling people, come on a regular basis and have dental hygiene. Se você for num tratamento rotineiro, você ir limpar sempre, você não vai ter, muito melhor. Higienizar melhor sua boca, você não vai ter as cáries. And people are more attracted to doing something that is beneficial on a regular basis. E as pessoas gostam mais vão ter muito mais benefícios se elas cuidarem de si numa base regular, né? Regularmente. So it's a completely different dialogue and understanding that I bring to the public. É um outro tipo de diálogo e de enfrentamento que ele tem com os pacientes e com as pessoas no consultório dele, para entender isso, de entendimento positivo. And I've been in Brazil, so I understand the mindset of the Brazilian. E ele já esteve aqui no Brasil e ele entende a mentalidade brasileira. And when I was in Fortaleza, in the favela of Fortaleza, bringing chiropractic, quando ele esteve na favela em Fortaleza trazendo quiropraxia, I realized most people came in with problems. They came in with symptoms. They came in with disease. Muitas pessoas vinham com problemas, com sintomas, com doenças. But the simple message, life is light, light is life. Luz es vida, vida es luz. Mas apenas com essa mensagem, vida é luz, luz é vida. Created such an awakening in people. Simplesmente faziam acordar as pessoas, davam acordar, despertavam as pessoas. And we will have people read in Portuguese that we do not treat disease, that we do not treat symptoms, that we only release life in the body. E eles tinham uns papéis escritos em português dizendo que nós não tratamos as doenças, nós não tratamos as enfermidades, mas nós tratamos a vida, a luz da vida.
And then people responded to that, and we witnessed amazing transformation and healing. E aí as pessoas respondiam a isso e nós tivemos uma cura impressionante nelas. We didn't try to suppress the symptom or to fix their symptom. A gente não tentava tirar os sintomas ou tirar a doença, né? We just open up the channel. A gente às vezes só with abria os total, canais with total love, with total presence, with total dedication, with total commitment. And people saw that, they felt it. Então, ele ele abria os canais, né? E com todo o amor, com todo o carinho, com toda a atenção, e as pessoas sentiam isso, e isso é que fazia a cura. For people that are more educated, I think it is important to refer to the spine not as a spine, as a neurospinal system. Para pessoas mais educadas, mais letradas, diria, mais estudadas, é importante observar e dizer a elas e explicar a elas sobre o sistema nervoso central ou espinhal. Because the spine is married to the spinal cord and the nerve roots. Vai, Rafa, porque a espinha, The spine, a coluna, like you said, married. Casado. É casada com o sistema nervoso. Ele diz que ele chama, para as pessoas que são mais educadas, escolarizadas, ele chama não só de coluna, mas neurospine, seria uma neurocoluna, para sempre remeter a isso do sistema nervoso. For example, when I move my head this way, the spinal cord moves with me. The nerve root moves with me. So there is an intimate relationship between the spine, the spinal cord, and the nerve roots. As raízes nervosas, a medula espinhal e a coluna. São todas quando ele move, ele explica que quando ele move o pescoço para o lado, não só a coluna mexe, mas toda a medula mexe, os nervos, as raízes nervosas. Ele fica vinculando sempre, tirando essa ideia só mecânica da coluna e vinculando sempre com o movimento do tecido nervoso que está ali dentro. Exatamente. Yeah, it's not like when I move this way, my spinal cord stays here. It comes with it. Se ele vira para esse lado, não é que a medula dele está do outro lado, né? Está interligado o sistema neuroespinhal com a medula e com as raízes nervosas. So it's never the spine, it is always the neurospinal system. Sempre há o sistema neural espinhal. Está ligado à medula. Rafa, you have another? A lot of them. There is a participant of the last time you came to Brazil, I think that's Juquei. Do you remember? Yep. He asked, I will try to translate because it was Felipe, and Felipe likes to talk a lot. And he asked how much stay adjusted and do your preparation, your exercise, your meditation affects in a positive way the adjustments, the daily work? Well, I always look at it from the place of we are professionals. So a professional, whether it's a musician with a violin or whether it's an athlete, professional train before the game. Ele sempre vê a profissão, cada profissão tem o seu tratamento. Então, por exemplo, um violinista tem que praticar o violino, né? Assim como ele como quiropraxista também tem os seus métodos de você poder entrar no trabalho antes, né? Antes de você entrar no seu trabalho. O que você faz antes de você entrar no seu trabalho? So a professional chiropractor should train at least 20 minutes to 1 hour before every single day they go into practice. Então, um quiropraxista, um profissional da quiropraxia, ele tem que treinar pelo menos de 20 a 30 minutos por dia antes dele fazer a prática dele, antes dele entrar em prática. Train your state of being, your state of consciousness. Praticar ou treinar o seu
Seu Seu estado estado de de vida. ser, né? Sua Estado de consciência. vida. Estado de consciência. Train to be very clear-minded, Está com a cabeça clara. and then train on the physical level, the speed and the programming of all of the muscles involved in adjusting. E também treinar a velocidade física, né? Velocidade física do seu ajuste, né? No caso, seria Treinar os músculos que estão envolvidos no processo. isso. É mente, físico e mente clara, mentalidade clara, limpa, a sua saúde, o seu treinamento físico também, né? Yeah, that is essential. Essencial. Então, de 20 a 30 minutos, sempre o quiropraxista, um profissional quiropraxista, deve ter isso em mente. Treinar he also asked about some similarities with self-realization fellowship of Yogananda. I can't hear anything. There was a lot of noise in the background. Oh, sorry, it's going on. Oh, can you hear me now? Yeah. Okay, sorry. He also asked about some similarities that he found with self-realization fellowship of Yogananda, if you have some influence of this. Yeah, in the book Autobiography of a Yogi, no I livro think- de autografo da yoga. I think it should be a requirement for every chiropractor to read that book and study that book. Ele acha que devia ser um requerimento para todo quiropraxista ler esse livro, estudar esse livro. Because it reveals so much understanding about the sacredness of the spine and the neurospinal system. Porque revela muito sobre o segredo, né, o sagrado da coluna, da medula, da espinha e todo o sistema que funciona nela. Yeah, very essential. Muito essencial. Esse livro. Que livro é, Rafa, que eu perdi? Livro de yoga? Yeah, Autobiography. Oh, no, yeah. Tava invertido, mas acho que deu para ver. Depois, se alguém quiser também, te manda o nome. So there is, I think that Milton asked you to talk about the beautiful and the mysteries in the body. When people have this kind of, they hurt the spine and, you know, the wheelchair and these things, they can't move with the arms, they can't move the legs, but the organs still alive and keep working, and the life still there. Some reflex is still there. And so he asked you if you can speak a little bit about it, this beautiful, this mystery of innate intelligence, keeping the body alive even when the nerve tissue was damaged. Okay. Translate, Rafa. Ok, o Milton pediu para ele comentar, acho que foi Milton, né? Milton ou Newton, não perdi. É Milton. Pediu para ele comentar um pouco sobre a beleza, essa parte do mistério de pessoas que tiveram uma lesão neurológica e perderam os movimentos do corpo, ficaram numa cadeira de roda, mas ainda assim os órgãos continuam vivos, né? So the first thing that is important for a person to realize is that whatever is happening in their body, Primeira coisa que a pessoa tem que perceber quando isso acontece é que o corpo, for example, they can't move one arm, por exemplo, não pode mover um braço, is an island of discomfort in an ocean of wellness. é uma ilha de desconforto num espaço de bem-estar. No, it's an island of discomfort in an island In an ocean of wellness. Então é uma ilha de desconforto num oceano de bem-estar. In other words, the symptomatology that someone has is a very small thing because everything else is still functioning incredibly. Então, em poucas palavras, essa sintomatologia Isso. é muito pequena perto de tudo que esse corpo pode fazer e perceber, né? A ilha pequena dentro de um grande oceano. And I understand that when we hurt someplace, it becomes
all that we think about. E eu entendo que quando a gente machuca esse local, alguma coisa do corpo, tem alguma outra coisa a ver atrás disso. But it's important to refocus the person on everything else that is working phenomenally, incredibly. E é muito importante você focar nessa pessoa, nas outras partes do corpo que estão funcionando muito bem. A parte essa que está ruim, né? And not always, but frequently, the symptoms that we experience Mas não sempre, mas frequentemente, esses sintomas que nós estamos sentindo is a message to change something in the way we live. é uma mensagem para que nós mudemos alguma coisa, o jeito de nós vivermos. For example, if you have back pain because you are overweight, Por exemplo, se você tem dores nas costas porque você está sobrepeso and your stomach is so big e o seu estômago está muito grande and it's pulling on your lumbar spine, e está empurrando a sua lombar, what do you think the message is? qual é a mensagem que você acha que é? Lose weight. Perder peso. So basically, it's very important to understand that symptoms are messages to change. Basicamente, é muito simples. Quer dizer, você deve entender que sintomas são mensagens que o seu corpo está dizendo para você perceber. Of course, not all symptoms are messages to change. Claro que não todos os sintomas são mensagens para você mude. There is emergency symptoms. Existem sintomas emergenciais. Somebody is bleeding internally Uma pessoa está com hemorragia interna, and the blood pressure is dropping, the heart rate are high, a tua pressão está baixando e a sua outra pressão está aumentando, né? they are turning white. E a pessoa está se tornando branca, está ficando pálida. That's an emergency symptom that people should go to the hospital, not to the chiropractor. Isso é um sintoma emergencial que a pessoa tem que ir ao hospital e não a um quiropraxista. But there is so many symptoms that are normal response of the body. They are healing symptoms. Mas tem inúmeros sintomas que são mensagens do corpo que estão pedindo cura. So we have to learn to differentiate between a healing symptom, a symptom of adaptation, a symptom of message to change. Nós temos que ter essa consciência de quais tipos de sintomas são. Aquele sintoma físico, o sintoma que pode curar, sintomas de cura, e o sintoma emergencial, se for o caso. Né? Rafa? I think that if we persist for 1 hour or 2 in this conversation, we will end just talking for mind, because that is the next question about the symptoms. So I think that you read my mind. But the question is, the next question is, how do you know if the symptom, how to identify if it's a bad response for adjustment, if the people have a symptom after adjustment, or if it's a good response? I remember that there is some marketing charts that used to say, vomit is your friend, or there's things like this. But in the practice, I also saw chiropractors when they do adjustment and people have an increase of blood pressure, and they say, no, that's good for you. But the blood pressure just blow up and the people go to the hospital, these things. So how do you know when it's a good symptom or a bad symptom? I would make the translation and go back to you. Então a pergunta é como diferenciar se o sintoma depois do ajuste ele é bom ou ele é ruim? Porque a gente vê muito essa adaptação assim de a pessoa receber um ajuste, passa mal, fala, não, mas é seu corpo adaptando. E até pressão alta, às vezes a pressão sobe e o quiropraxista fala, não, mas isso é bom para você. A gente vê essas coisas do vômito é seu amigo, essas coisas assim, né? A pergunta então é como diferenciar se é um sintoma bom ou um sintoma ruim? Okay, so obviously in here there is a challenging place, because in practice, on the first visit, I explain to people the potential response they may have from an adjustment. And I do that after the first adjustment.
So I explained to them that if they came in with pain, it is possible the pain will go away. It is possible the pain will increase. Translate that, Sylvia, first. Na primeira visita que a pessoa vai ao consultório dele, a primeira coisa que ele explica isso. A pessoa chega com dor e ele pode falar, o ajuste pode melhorar a sua dor, pode aumentar a sua dor, mas isso vai depender também do tipo de ajuste, né? O que vai acontecer ali? Ele é muito claro quando a pessoa chega no consultório. So frequently, it is possible the pain will disappear, but sometimes the pain will increase. It doesn't mean they're getting worse. It's because the nerve fiber that was compressed is being released. It feels more. It perceives more. Então, isso depende, porque, como ele falou, você vai chegar com a dor. Essa dor pode desaparecer ou até aumentar. Quer dizer, ela não vai ficar pior. Por que não vai ficar pior? Porque o ajuste faz limpar, né? Abrir esse canal. Então, com certeza, você vai piorar, não vai piorar. Pode ficar um pouquinho pior a dor na hora, mas com certeza isso depois vai melhorar. Mas depende do ajuste. Que quiropraxia é incrível. It's an amazing treatment, chiropractic, you know, because I love it. So I'm starting to put my words on the things that you are saying in Portuguese. Yeah. Sorry. No, because I have an example. I'm sorry, but I'm going to speak English and then I'm doing in Portuguese. My husband, since he has MS, multiple sclerosis multipla in Portuguese, and he had cancer also, and also now he has a heart disease because he's in a wheelchair for 10 years, more than 10 years. But it's an amazing thing that since my son is treating him as a chiropractor for 10 years already, when he goes to the doctor say, how could you, you know, you were, I mean, still he has so many diseases, so many problems. He is very good because he is in a chiropractor, you know, he's going to a chiropractor. Even his cardiologist was amazed another day. He said, but how is your heart is, you know, you are okay, even though all those problems. And he always said, oh, chiropractic. So that's true, you know. Chiropractor is, it's magic. Sorry. Okay, it's okay. But it's true. It is true. And doctors, they don't believe. I mean, you know, the doctor, they don't believe. They say, no, how come? No, it's not chiropractic. I say, well, it is. Yeah. It is. You want to translate that for the people? I think that it's more from her if she says this, that she tells her story. Eu acho que é melhor isso, Silvia. Conta um pouco em português isso que você falou para ele. Rapidinho, para não atrapalhar. Meu marido tem esclerose múltipla, teve câncer e hoje em dia está numa cadeira de rodas por problemas da coronária, de coração, porque há mais de 10 anos está na cadeira de roda. Mas ele trata com quiropraxia, com meu filho, né? Há anos. Não regularmente, hoje em dia menos, mas bem regularmente antigamente. E isso fez com que ele melhorasse muito, muito. Inclusive, os médicos não acreditam quando ele vai na consulta que, apesar de todas essas doenças gravíssimas que ele teve e tem ainda, ele ainda continua com o coração bom, ele continua ainda bem, a cabeça boa. Então, a quiropraxia é que é responsável por isso. Não são os remédios. Sinceramente, não são. Eu sou prova viva disso e ele também. E ele fala muito isso, ele dá muito depoimento sobre isso. Que a quiropraxia salvou a vida dele, apesar de tudo, né? Tem salvado, porque não pode parar. Então é verdade. So back to the first visit. The other thing that I explain is that people may experience symptoms that are healing symptoms. For example, they may be vomiting, they may have pimple, pusses, discharge, coughing, ways that the body cleans itself. Então ele fala, tá voltando àquela primeira consulta da pessoa no consultório dele,
Ele fala que as pessoas podem sentir coisas, como por exemplo, ela tá botando para fora aquilo que é ruim. Então ela pode ter tosse, ela pode ter um catarro que saia do nariz, ela pode até vomitar, porque são sintomas que fazem até parte desse ajuste para a cura. So it's possible that people feel no change at all, no difference. Também é possível que a pessoa não sinta nada, nenhuma mudança, de jeito nenhum. It doesn't mean that nothing is happening. Isso não significa que nada está acontecendo. For example, right now, Sylvia, do you feel your hair growing? Não. Por exemplo, agora, se eu sinto meu cabelo crescer, não. Do you feel your skin cell replacing themselves? Se eu sinto as minhas células crescendo agora aqui, se recompondo, se restabelecendo, não. Do you feel your heart cell dying and new one being created? Se eu sinto meu coração, as células do meu coração degenerando e, enfim, não. Every moment, billions of cells are dying, replaced by new one. A cada momento, bilhões de células estão morrendo e estão sendo reconstituídas por outras, né? But we can't feel it. Mas a gente não pode sentir. So when you get adjusted, it is possible you're not going to feel anything at first. But when you look back 3 months, 3 weeks, you go, oh, a lot of things have changed. Então é muito provável que você, depois de um ajuste, não sinta nada. Mas se você for olhar para 3 meses atrás ou 3 semanas atrás, você fala, opa, alguma coisa aconteceu. So on the first visit, it is very important to explain the possible response that someone will have. Então é muito importante na primeira consulta você explicar para a pessoa tudo que poderá acontecer ou tudo que acontece, né? So personally, to go back to the original question, Então agora voltando para a questão principal, para a questão original, because I trust and have confidence in my skills, porque eu confio e eu tenho confiança na minha habilidade, and that my sole focus is to open up the channel, not to treat symptoms, o meu foco principal é abrir os canais, não tratar os sintomas. whatever the person experiences following the adjustment, I will be at peace with it. Se a pessoa estiver ali aberta para receber um ajuste, eu estarei totalmente ali com ela. Now, if that person is at peace with it, that's fine. If they are not at peace with it, that is for them to deal with it. Essa parte, would you repeat, please? If the person is in peace with it. Ok. Se a pessoa está em paz com isso e consegue receber isso em paz, então ele também fica em paz. But if they are not at peace with it and they want to go to a hospital, that is their choice. That is their responsibility. Mas se a pessoa, mesmo com isso, ela quer ir para o hospital ou quer ir no médico, é a escolha dela. Ele também fica em paz com isso, não tem problema. For example, I have witnessed people that came in with an infection. Ele teve uma vez uma pessoa que veio com uma doença infecciosa. And they got adjusted, and the fever keep climbing and climbing and climbing. E essa pessoa estava com febre, né? Doença infecciosa, e a febre foi aumentando. And I was at peace with it because I know that fever is a healing symptom. E eu estava em paz com isso, porque eu sei que febre é um tipo de cura, é uma cura, né? And because we have established a relationship of trust and a rapport, e porque ele tinha estabelecido um relacionamento de confiança e lealdade com essa pessoa. And because I explained to them that fever is a healing symptom, e porque ele explicou para eles que febre é um processo de cura, they stay with the process instead of going to a hospital. Eles continuaram no processo em vez de ir ao hospital. And sure enough, I've seen the cycle
going to completion. E, com certeza, ele viu o ciclo chegar ao seu final. Seu final, completar o ciclo. Completar o ciclo. Because fever kills cancer cell, fever inhibit bacterial reproduction, fever kills viruses, fever opens the wall of blood vessels, fever increase biochemistry output. A febre ela é importante porque ela abre as suas células do sangue. Nossa, tanta coisa que ele falou agora aqui. Se alguém puder Mata ajudar. os vírus. Mata o vírus. Vai agir de várias formas na fisiologia e de várias formas importantes para a cura. Febre é importante. Ela ajuda no sistema autoimune. Cria, né? Okay. We have about 15 minutes. Only. Yeah. And I will try to make two more fast questions, the last ones. And then at the very end, people will get in the room so we can make a print screen with a lot of people on these things, okay? So one of the question is, BJ Palmer defended upper cervical care to the end of his life, and a lot of things changed after he died. What do you think about these questions or all this problematic system about upper cervical care and full spine? That's the first question. And the next one and the last one is, have you ever met a people who came for the first visit and doesn't need adjustment, that was adjusted at the very first visit for the chiropractor in his entire life? Okay. Traduz. So there is a lot to that question. Ok, I'll make the fast translation. A primeira pergunta é porque o BJ morreu defendendo a ideia da cervical alta, né, upper cervical care, e depois que ele morreu, muita coisa foi mudando. Então, o que ele acha a respeito dessas questões da cervical alta, das técnicas de cervical alta e de full spine. E a outra coisa é se alguma vez na vida dele ele encontrou uma pessoa que já na primeira visita não precisava de ajuste, estava ajustada assim que chegou no consultório. Eu peço para você traduzir porque isso é muito técnico, hein? So I'm first going to answer on the first visit. Yes, I have seen many people on the first visit that didn't need adjustment, mostly young babies and children, because the education that I do, people will bring me their baby. So frequently, I didn't have to adjust them. Quer que eu traduza, Silvio? Ele já viu muitas pessoas que não precisavam de ajuste na primeira visita, principalmente crianças e bebês que eram levados pelos pais, porque ele já educa as pessoas a fazer esse cuidado preventivo desde muito cedo e tudo mais. E as pessoas já eram ajustadas, inclusive, quando engravidaram e por aí. I have not yet seen an adult or a child that is 8 years old or 9 years old coming in for the first visit didn't need adjustment. No. So everybody that you saw that was adjusted was less than 8 years old, right? Yeah, people under 8 years old. Okay. Children, but mostly infant. Frequently by 2 years old or 1 year old, they needed adjustment. Ok, então ele realmente não viu muitas pessoas, assim, adultos, a partir de 8 anos de vida, 2 anos algumas vezes é meio que o limite. A partir disso sempre chega com subluxação, se eu entendi direito é isso. Now, as far as the first question between upper cervical and full spine. E sobre a questão de upper cervical e full spine. It's important to realize that the upper cervical is the most important part of the spine. É importante ter em mente que a cervical alta é a parte mais importante da coluna. That doesn't mean that the rest of the spine does not need to be looked at. O que não significa que o resto da coluna não precisa ser avaliado. And I will frequently convey to the public. Convey? Share with the public, tell the public. E ele vai sempre compartilhar com as pessoas, com o público. That all of the experts that terminate life address the body right here. I lost this part. Que todo mundo
Agora essa eu peguei. Que qualquer um que quer matar uma pessoa, Ah, ou ok. na vida, vai por aqui. Até nas artes marciais, né? Martial arts also, né? Yeah, martial art, the French, the guillotine, the English, the hanging system, the Japanese, the sword, right here. As espadas japonesas, a martial arts, a guilhotina francesa, sempre vai matavam as pessoas aonde? Por aqui, que é upper cervical, right? Yeah. É onde se mata. Which makes sense because all of the nerve fibers that exit the brain go first through the cervical, then they start to divide. Isso faz E todo faz sentido. sentido, porque o tecido nervoso que vai para todo o corpo passa por ali. And also looks to me that Atlas structure is a little bit more fragile, you know. Exactly. E eu disse que também eu tenho a impressão de que a própria estrutura da cervical alta é um pouco mais frágil, vulnerável do que o restante da coluna. Yeah. Uhum. Other Okay. question? Não, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem. Let me see if there is another question of the public, but I don't think so. I think that we can finish it. Do you have any message or I have kind of a personal question is if you have any tip or advice, which is the most important characteristic, the most important component to create a great chiropractor? Oh, It's a very, very complex question, Rafa. yeah, I don't think there is one thing. If you were to ask me the most important component is to come from a place of total unconditional love. Ele não acha que tem só uma coisa, mas ele acha que a coisa mais importante é o amor incondicional. Chegar no ponto do amor incondicional. Desculpa, eu acabei perdendo aqui a parte da tradução da pergunta. Eu perguntei qual que é um conselho ou Não, uma falei já. dica de qual é a característica mais importante para um quiropraxista. Ele falou que é uma pergunta bem difícil, mas que a característica mais importante, então, seria essa questão do amor. But I will also say to operate from a great vision. Ele também diria que ele tem que operar por uma grande visão, trabalhar com uma grande visão, ampla visão. Many people focus on their practice, then some people focus on their practice and the principle and the profession. I focus on a vision for humanity. Muitas pessoas focam apenas na quiropraxia, na prática. Ele tem essa coisa visionária da humanidade. Ele foca na visão humanitária, humana. Get a big idea, all the rest will follow. Right. Anyone listening, if they feel tired at the end of a day in practice, they're not operating from the right place. If they feel they have a lot of energy at the end of the day in practice, they are more likely operating from the right place. Ele dizendo aqui que se você, como quiropraxista, quando chega no fim do dia, você está se sentindo cansado, você não está operando naquele lugar certo. Se você, ao fim do dia de trabalho, você está se sentindo com muita energia, sim, você está operando no lugar certo. If you feel that you are pushing all the time to make things happen, se você sente que você está empurrando tudo o tempo todo para que as coisas aconteçam, you're not operating from the right place. Você não está operando no lugar certo. If you feel that you're being pulled, you're operating from a vision. Se você sente que você está sendo levado, aí sim, você está no lugar certo. When you operate from a vision, you have boundless energy. Quando você está trabalhando com a sua mente, você gasta muita energia. Mas com a visão da mente, aí sim, você tem energia, não gasta energia. Rafa? Oh, just great. I was talking to Serena. So
she asked me to say that we had about 100 people watching these talks, and it was really great. It's an impressive event, as you know. And personally, I would like to thank you for your time, for your given energy. It was just amazing. Serena will open now for the people to come into the live. Before And before yeah, you do that, I want to thank you, Rafa. I want to thank Serena and Sylvia. I want to thank you, especially knowing your circumstances. Thank you very much. So appreciate thank you. you spending that time to do this, knowing the condition of your husband. And it's kind of making me a little teary. Me too. Thank you. And I'm If you cry, I'll cry too. Don't do that. No, I got so emotional also that sometimes I couldn't translate very well, but don't worry, because I understood everything and I studied you, as I said before, and I'm going to translate very properly in Portuguese for all of those who were here today and couldn't understand me very well. But don't worry that your words will be very well cleared with all these people, for all those people, all those students. Great. I apologize, and I'm very grateful for having. Ardo, let me know if you have any interest in make this a short article or paper from this talk, so I can write it down and publish it in Portuguese and send you in English these things. Sure, of course, we can do something. We can do something. You know, chiropractic is very new in Brazil, and it's an opportunity to do it clean, to do it beautifully. Rafa, you want to translate that? Ele disse que a quiropraxia é muito recente no Brasil, é muito nova, né? Tem que fazer ela muito clara, muito pura. Sim, começar a trabalhar cedo, né? Exatamente. E as pessoas aqui acham que é massagem, ninguém sabe o que é. Keep it pure and simple. Sacred trust. Yeah, she said that people in Brazil think that chiropractic is something like massage therapy. I know. I was in Brazil many times. Okay, and they would say, "Oh, massage. No, not massage. Adjustamente." Exactly. It's so difficult to explain to people, but we are getting there. Yeah. Maybe next generation. No. At least it's a start. Yeah, luz es vida, vida es luz. Más luz, Mas vida. más vida. Exato. Exatamente. Simple as that. Ha. Oh, so nice. More than 100 people. Wow. Here, huh? It's amazing. See all those people. Incredible. So where's the picture? I want to thank everybody for listening, because it's very difficult with the translation to stay present there. Rafa, make sure they understand that. I want to thank them for their attention. Ele quer agradecer a todos pela participação e pela atenção que se dedicaram aqui. Eu acho que a gente pode fazer todo mundo um coraçãozinho, que acho que ele vai entender mais fácil que a gente que tá grato por ele, mas acho que ele... Aí, vai. Love to everybody. Thank you. Thank you. We thank you. We just love you. Love you. Thank you, Arno. Yes. Merci. Yeah. I recognize some Arno. of the people from the last time we were in Brazil. Ele disse que ele reconheceu algumas das pessoas aqui da última vez que ele veio ao Brasil. Good. Serena wants to take a... We are so happy to have you with us. Thank you. To have you with us. I recognize some of them. Rafa, Rodarte, my son, my nephew, my grandson is here. Awesome. Printa esse negócio, Serena, como é que vai ser? Okay.
Eu acho que tá bom, né, gente? Vamos agora dar um intervalo de 1 hora, que a gente volta. Horas. Oh, Rafa. Oh, Jay. Jay. Wait a second. Can you repeat, please? I want to share something really funny. You can say. The first time I came to Brazil, A primeira, ele quer compartilhar uma coisa engraçada. Whenever somebody would give me coconut water or a sandwich, I would go, thank you very much. Thank you very much. Então, a primeira vez que ele veio ao Brasil, sempre que alguém oferecia para ele água de coco ou um sanduíche, ele fazia, muito obrigado, muito obrigado. Because in America, this means very good. Thank you. Porque nos Estados Unidos significa muito bom, muito obrigado. And I didn't know that in Brazil, this means something terrible. E ele não sabia que em Brasil isso significava uma coisa terrível. And it's an insult. Quase um insulto, né? So after 2 days, depois de 2 dias, so all the time I was, hey, thank you for lunch. Hey, thank you for dinner. Hey, thank you for this. Então, por 2 dias, ele fez isso para todo mundo. Ei, obrigado pelo sanduíche, obrigado por isso, obrigado por aquilo. And finally, somebody said, no, don't do this, do this. E finalmente alguém disse, não faça isso, faz assim. Cultural differences. Such a crazy gringo. He said, thank you, thank you. Obrigado. Good to see you. I hope to see you soon. Okay, thank you. Bye-bye. Tchau. Bye.